todo lugar que eu vou, como palestrante do Sebrae, eu visito o estado inteiro, e o que eu tenho percebido é que existe uma carência enorme de líderes. Falta no planeta Terra todo pessoas dispostas a assumir mais responsabilidades. Esse é um problema que você provavelmente já vivenciou. Quantas vezes você deve ter ido numa loja, numa empresa para buscar alguma coisa e percebeu que a sua solução iria demorar um pouco mais porque quem era o responsável não estava lá. Isso aí está por conta do fulano, você tem que esperar ele chegar. Então a falta do líder é uma coisa muito comum, que a gente percebe com muita frequência. E se você analisar numa escala maior, no mundo todo existe a necessidade de pessoas que assumam posições de liderança, pessoas que tenham a disposição de assumir mais responsabilidades. E hoje o mundo carece de líderes. Esse é um problema muito sério. E aí você deve estar olhando para o tema e se perguntando assim, mas por que o líder não pode ser um trouxa? Porque na maioria das vezes o líder é aquele sujeito que é enganado, né? Não é assim? Olha, a partir de agora, nós estávamos analisando o seu perfil e nós vimos que você é uma pessoa que está com a gente aí desde o começo. A gente valoriza muito o seu trabalho, valoriza muito você. E nós resolvemos te dar uma oportunidade, não é assim que eles falam? E aí joga batata quente na sua mão. De tanto passar por isso, a maioria das pessoas fica se perguntando, será que vale realmente a pena exercer funções de liderança? Porque na maioria das vezes, o que acontece? Eles dão para a gente pouco acesso a informações que realmente fazem a diferença. Então, muitos dos cargos de liderança, ainda mais em empresas aqui no interior, são cargos fictícios. A empresa precisa de alguém para levar fumo, falando português claro, né? Precisa de alguém para assumir a responsabilidade, não é assim? E aí eles resolvem te dar essa oportunidade. Você vai ser sorteado para levar bucha. Então tem muitas pessoas que falam assim, será que eu devo realmente ser líder? Porque aí você já entrou na posição de liderança como trouxa. E o trouxa também tem um duplo sentido aí. Existem pessoas que são trouxas no sentido de serem introspectivas, né? Você sabe que um dos significados para trouxa é idiota, não é assim? Você já conheceu um líder idiota? Já trabalhou para um líder idiota? É uma empresa aqui em Poços de Caldas, extinta. Essa empresa não funciona mais, ela era ali na Rua Assis Figueiredo. Em um certo dia eu estava fazendo um trabalho com a equipe de vendas lá, e o vendedor disse assim, eu não consigo trabalhar para o meu gerente porque esse cara é um idiota. E eu entendi, porque o líder dele era realmente um idiota. Só que eu também me lembrei de uma frase de Bertrand Russell, que era um filósofo do século passado, que dizia assim, o problema do mundo é que os inteligentes são cheios de dúvidas, enquanto os idiotas são seguros de si. Então é muito comum você ver pessoas idiotas, trouxas, mas que aparentam ser seguras e por isso assumem posições de liderança. Então essas discussões é importante que você faça para que você consiga distinguir qual é a postura de um líder trouxa e qual é a postura de um líder realmente eficaz, realmente competente. Nós vamos discutir um pouquinho sobre isso daqui a pouco. Então a primeira coisa que eu quero que você entenda é que o mundo carece de pessoas para assumir posições de liderança, certo? E obviamente, se você for analisar, nos últimos 20 anos, o que tem sido publicado a respeito de liderança também não facilita, né? Quem já leu aquele livro Monge Executivo, do James Hunter? Já leu, né? Quem não leu, mas conhece o livro? Não leu, mas conhece? Não leu, mas sabe, né? Já ouviu falar do livro? Então faça uma coisa, pega o livro e joga fora, tá? Que não funciona. Porque a ideia do James Hunter é que você seja um líder servidor. Para vocês que não leram, eu vou fazer uma rápida recapitulação do que é o livro. Um alto executivo, numa posição de liderança numa empresa muito grande, percebeu que a vida dele estava muito frustrante, e aí, sob orientação da esposa, foi passar um final de semana, uma semana inteira num mosteiro, não é isso? Eu li, eu acho que logo quando lançou.
E aí lá no mosteiro ele encontrou um guru de negócios que ele admirava muito, que havia se mudado para o mosteiro para buscar realização pessoal. E lá nesse mosteiro ele aprendeu o que o James Hunter, que é o autor do livro, chamou de liderança servidora. Você ser um líder assim como Jesus Cristo foi. Entendeu a ideia do livro? Na teoria, maravilha, né, gente? Só que ele esqueceu de avisar o seguinte: não adianta você ser um líder servidor, tentar liderar como Jesus, sendo que os colaboradores não são como os apóstolos. Está entendendo? Se até Pedro, né? Na hora que Jesus lavou o pé de Pedro, você lembra bem da história aí? Pedro ainda falou assim: ah, Senhor, já que está lavando o pé, lava o braço também, lava o corpo inteiro. Você imagina o que os nossos colaboradores não fazem hoje? E o segundo motivo é que não adianta tentar liderar como Jesus, porque nós não somos perfeitos, nem de longe. Então quem vai nessas ideias de livros de autoajuda para líderes, acaba sendo um líder trouxa. Então é importante você entender que a literatura de hoje em dia não favorece o sujeito a aprender a ser líder. E aí eu vou te dar mais um motivo. As pessoas, de um modo geral, perderam a ambição por liderar. As pessoas não querem mais assumir responsabilidade. Então a dica que eu dou para você é a seguinte: volte a desejar posições de liderança. Porque só na posição de liderança que você consegue fazer mudanças. Sabe aquilo que você não gosta na empresa? Só como líder que você consegue mudar. Porque do contrário, você vai ser apenas mais um lá no quadro. Você só consegue ter voz quando você faz as mudanças de cima para baixo, não o contrário. Então o quadro que a gente vê é esse aqui, ó. Alguém quer jogar uma batata quente na mão, o sujeito falou: não me sinto preparado, melhor não pegar. E tem uma confusão enorme que as pessoas fazem em relação à liderança. E aqui eu estou lhe passando as causas, tá? Do porquê da falha de líderes no mundo de hoje. E você vai ver aqui, ó, que as pessoas, de um modo geral, não assumem a responsabilidade, até por um fator cultural. A pessoa não aprendeu a mandar. Você já viu pessoas que assumem posição de liderança e não gostam de dar ordens? Tem gente que é assim: eu não sei mandar. Eu acho que se eu mandar, a Elaine vai ficar chateada comigo, porque até ontem eu era colega dela. Quer ver outra coisa clássica? Liderança subiu para a cabeça do fulano. Ele era uma belezinha, depois que assumiu a liderança, subiu para a cabeça. Não é que subiu para a cabeça, que a batata quente agora está na tua mão. E o líder trouxa é aquele sujeito que não entrega resultado. Então não adianta ser líder se você não entrega resultado. Está fazendo sentido o que eu estou falando para vocês? Então preste bastante atenção. Olha aqui, ó, que interessante. Essa pesquisa feita pelo Instituto Endeavor chegou dentro das organizações e perguntou assim: ó, por que você não quer assumir posições de liderança? 8% disse porque ia ter que começar a trabalhar mais e valorizava as horas semanais. 25%, olha, na posição de liderança tem muita incerteza. E aí depois, se eu não gostar, eu não posso voltar atrás. Aí tem também as questões salariais. Às vezes o que o líder ganha é muito pouco pelo tamanho da bucha. Olha lá, 29% não quer empreender, no caso aqui, ó, não quer liderar nem a própria empresa, porque conta com os benefícios do INSS. Esses dias eu estava em São Lourenço, numa empresa do ramo óptico. Quem trabalha com óptica aqui sabe. Quem trabalha? Ninguém trabalha com óptica? Vocês vão saber um segredinho. Em óptica, você pode vender um óculos por R$150 ou por R$1.500. Tudo depende da abordagem de vendas. Por quê? Porque o óculos, além da armação, o que mais que você tem? Você tem a lente específica, preparada, com tratamento disso ou daquilo. E aí a menina vendeu um óculos por R$150. E eu estava esperando o gerente dela para me atender, cheguei e falei assim: Jéssica, por que você não ofereceu um óculos com valor agregado maior? Sabe o que ela respondeu? Né? Comissão de 150 para mim tá bom, eu só estou aqui para me aposentar. Vocês querem saber a idade dela ou não? 22 anos.
vai trabalhar desse jeito até aposentar com 65. Você está vendo? Então as pessoas não querem perder o benefício do INSS. Naquela ocasião eu não falei para ela que não vai haver aposentadoria, né? Quem já assistiu palestra minha sabe, eu mostro uma pesquisa que eu elaborei aqui junto, né, com dados do IBGE, dados da Associação de Aposentados Brasileiros, só para te deixar um pouco com medo. A ideia é mais ou menos a seguinte: quando a Previdência foi instituída na década de 30, você tinha 15 brasileiros trabalhando para cada aposentado. Em 1960 já era 7 para 1. Em 2010 era 1,2 para 1. Em 2050, de acordo com o IBGE, não vai ter ninguém para pagar aposentadoria para quem está parado. Sabe por quê? Que vai haver um gap aí, ó. O que é o espaço aí? Qual que é o buraco? Vão ter a mesma quantidade de pessoas acima de 65 anos, ou seja, idosos, e a mesma quantidade com pessoas abaixo de 18 anos. E você acha mesmo que a juventude como está hoje, cada vez mais pensando em si, vai trabalhar para pagar aposentadoria para o senhorzinho jogar dama lá, daqui 50 anos? Boa sorte para vocês então, que não vai ter. E olha lá, 38% dizem que não querem liderar porque o líder sofre instabilidade. E eles gostam muito da estabilidade. É aquela famosa conversa, né? É melhor estar onde eu estou. Não, velho, mas você não quer crescer? Não, onde eu estou aqui tá bom. Eu ganhando salarinho para pagar minhas contas, trocar de celular. Gente, a hora que eu falar uma bobagem, vocês levantam a mão e falam para mim, sabe? Isso aí não é assim não. Então, com esse panorama, você realmente acredita que daqui para frente nós vamos ter líderes? Dificilmente. Agora eu vou passar para vocês aqui 5 coisas que um líder precisa ter. Você vai ver que isso aqui é o básico, tá? 5 coisas que são básicas. A primeira delas, um líder tem que ser competente. Só que competência é uma medida um pouco confusa. Por quê? Porque normalmente as pessoas dizem assim: o líder tem que saber o serviço para ele poder mandar. Você já escutou isso? Na realidade, não. Se ele souber, é melhor, né? Se ele souber, é melhor. Mas se ele não souber, mas deixar você que sabe trabalhar, também dá certo. Entendeu a diferença? Imagine, por exemplo, o caso da presidenta do Brasil, Dilma Rousseff. No chão, ela tem o poder de declarar uma guerra. Chega para o general e fala assim: vamos entrar em guerra contra a Argentina. Ela pode fazer isso no chão. Só que quando ela entra no avião, ela obedece o capitão da aeronave, que é uma patente muito abaixo da dela, não é? Em terra ela manda no general, só que no ar ela manda no capitão. Ela nunca vai falar assim: ô capitão, abre a porta para mim que eu quero descer do avião aqui em cima. Fala, não abro não, abre que eu estou mandando, não é assim não. E nas nossas empresas o que acontece? Quem não entende nada de pilotar avião quer pilotar avião, você já reparou? Então o líder, a competência dele significa o quê? Saber a hora de mandar, saber a hora de intervir e saber a hora de abrir a mão. Se o Marco não sabe trabalhar melhor do que eu, vou deixar ele trabalhar. Vou apenas coordenar os resultados dele, não vou ficar mandando. Às vezes eu não preciso fazer o trabalho. Se é você quem sabe fazer, eu vou deixar na tua mão. Ok? Outra coisa é a franqueza. Franqueza no sentido de honestidade, tá? A pessoa ser a mesma em público e também em particular. Tem muitas pessoas na posição de liderança, eu digo pessoas na posição e não líderes efetivos, que na realidade o que eles fazem? Eles agradam aqui e nas suas costas, puxa vida, hein? Fulano, não sei por que ele está aqui ainda. Se eu pudesse mandar embora. O que faltou aí? Franqueza. Mas é a franqueza no sentido de honestidade, tá? E aí tem uma frase do Buffett que ele diz assim, honestidade é um presente caro, não espere recebê-la de pessoas baratas. Então, para o indivíduo conseguir ser honesto, ele tem que ter muito valor moral e muita maturidade
para ele admitir que aquilo ali ele não sabe fazer, que ele tem que deixar na sua mão. Entendeu aí a ideia? Então a franqueza, ela vem nesse sentido, tá? No sentido de eu ser verdadeiro com você, principalmente na hora de dar feedback. Então se eu tenho que lhe dar um feedback, eu tenho que falar exatamente aquilo que você precisa ouvir. Um líder nunca vai falar assim, eu vou falar mais ou menos, mas eu acho que você não vai entender, então é melhor deixar quieto. Está faltando a esse líder honestidade, tá? Então o que nós precisamos é realmente aprender aquilo que precisamos desenvolver, as competências que precisamos desenvolver para poder crescer, tá bom? E olha lá, a terceira característica é que o líder tem que ter equilíbrio emocional. Você conhece aquela empresa que está assim, você chega lá e fala assim, como é que está o homem hoje? Hoje ele não está bom não, dormiu com o pé para fora, cavou atrás do toco lá, não fala nada com ele hoje não, porque hoje ele está dando coice. E outro dia você chega lá, como é que está o homem hoje? Não, hoje o homem está bom, pode ir lá e conversar com ele. Então a empresa começa a funcionar de acordo com o humor do chefe, não pode. Por isso que a empresa tem que ter processo. Porque se ela tiver processos bem definidos, independente de quem está lá, ela funciona bem. Agora, hoje eu não estou bom, não vou trabalhar direito, a equipe toda fica chupando o dedo. Também não pode, né? Outra coisa fundamental é ser honrado e dar honra aos outros. A honra é uma qualidade fundamental. Samuel Johnson, escritor do século passado, ele disse certa vez o seguinte, século passado não, gente, século XVIII, ele disse assim, a honra é a característica de quem merece ser respeitado ou pela função que ocupa ou por sua classe social. Então você está na posição de liderança, você merece ser respeitado. Por que eu estou dizendo isso? Porque pode acontecer do líder ter a moral questionável. Imagina, está saindo com a namorada do fulano. Imagina se eu vou obedecer uma pessoa assim. Tem que obedecer, pelo que está escrito no crachá do sujeito. É triste, mas é verdade. Ainda assim você tem que dar honra para ele. É claro que se ele for uma pessoa honrada, vai ser mais fácil, mas nem sempre é isso que acontece. Então é importante você entender isso. Mesmo o sujeito sendo um mau caráter, se ele está na posição de liderança, você tem que respeitar o sujeito. E o contrário também acontece. Quando o líder é uma pessoa honrada, ele toma a iniciativa em dar honra ao outro, em fazer a Patrícia ser respeitada, a Andréia ser respeitada, você ser respeitada. Agora, vem cá, isso está fácil de acontecer hoje em dia ou não? E por último vem a humildade. Não poderia faltar na figura de um líder, não é verdade? Humildade, como você sabe, vem do latim humus, que significa filho da terra. Aquela pessoa que vem de baixo e vem crescendo, mas que não tem a necessidade de se mostrar mais que os outros. Essa é a essência da humildade. E aí as pessoas confundem um pouquinho humildade com modéstia, tá? A pessoa modesta é aquela que não sabe das suas competências, das suas qualidades. Então aí você elogia o sujeito e fala assim, imagina, não, nada disso não, imagina. A pessoa humilde, quando ela recebe um elogio, sabe o que ela faz? Obrigado. Por quê? Porque ela sabe que ela tem aquela competência. Agora o cara arrogante, quando você elogia ele, o que ele fala? Sou foda mesmo. É ou não é? Então, quando você começa a comparar atitudes comportamentais, você descobre quem é um bom líder ou não. Agora, como é que você chama? Arthur, me diz uma coisa. Você acha que é só o líder que tem que ter essas competências aqui? Entendeu a ideia? Todos nós temos que ser competentes, francos, equilibrados, honrados, humildes, competentes, francos. Todo mundo. Então, aqui está a segunda causa pela qual as pessoas não assumem a liderança. Não, se eu assumir a liderança, eu vou ter que dar exemplo. Na posição que você está hoje, você também tem que dar exemplo. Não é só benefício do líder, não é só privilégio do líder ter essas qualificações aqui. Aonde você está hoje, você também já tem que dar o exemplo. Mas se todo mundo tem que dar o exemplo, como é que a empresa vai escolher quem ela vai promover? Já se perguntou ou não? Já se perguntou?
por aqueles que manifestam essas qualidades em maior grau. Aí o sujeito se destaca. Entendeu a ideia? Agora, o que é característica de um líder realmente bom é o que nós vamos ver a partir de agora. Isso aqui só para você lembrar, ó, ser responsável e exemplar é a base da liderança. Ter uma boa conduta é uma obrigação de todo mundo. É uma obrigação de todos. Tá bom? Então olha lá. O que um líder realmente precisa fazer é isso aqui, ó. São 3 coisas que um líder verdadeiro faz. Ele trabalha como coach da sua equipe, ele ensina a sua equipe, influencia a sua equipe, ele é um estrategista inovador, é aquele sujeito que foca no resultado futuro, e ele é um defensor da cultura empresarial. Essas 3 coisas. Além de ser um bom exemplo, o que você precisa fazer é isso aqui. E aí, à medida que eu for falando, você vai avaliando se você faz isso. Se não faz, você vai aprender como fazer aqui também. Tá bom? Então vamos lá. Quando se fala em coach, é uma palavra que está na moda, né? O coaching é um processo de conduzir o sujeito da onde ele está para onde ele pode chegar. Então você vai desenvolver o potencial do sujeito através do coaching. Mas para que você não tenha que fazer a formação de coach, que hoje está em torno de R$8.000, R$9.000, eu vou te passar aqui o beabá para você aplicar amanhã cedo lá. Legal? A carreira de um coach ou líder como coach deve seguir em cima de 2 trilhos. O primeiro deles, ensinar o que sabe. O líder precisa ensinar o que ele sabe. Mas Simon, se eu ensinar o que eu sei, eu vou passar o pulo do gato. Gente, hoje em dia não existe pulo do gato. Tá? Na era que nós estamos, sabe onde é que está o pulo do gato? No Google. Como é que faz? O sujeito descobre fácil. Então aquela ideia de que se eu ensinar o que eu sei, fulano vai tomar o meu lugar, isso não existe mais. Fulano vai tomar o teu lugar se você não ensinar o que você sabe. Porque a partir do momento que você ensinou o que você sabe, você também sabe o que ele sabe. Concorda? A partir do momento que eu estou ensinando, agora eu consigo saber o que você sabe. Eu consigo controlar o sujeito porque eu ensinei para ele aquilo que eu sei. Entendeu a ideia? E o outro trilho, qual é? Ser capaz de convencer as pessoas. Primeira coisa, ó, ensinar o que sabe. Segunda, convencer as pessoas. Vamos ver como? Como é que você ensina? Através de um processo de delegação. Então, independente da posição hierárquica que você esteja, você também pode delegar. Aí você fala assim, mas Simon, o que eu delego? Você vai delegar aquelas tarefas que te tomam mais tempo, que são de menos importância e que são diferentes da sua função. Entendeu? Vou explicar. Você vai delegar para o sujeito aquilo que toma a maior parte do seu tempo. Sabe aquelas guias, aquelas fichas, aqueles negocinhos que você tem que fazer, que aquilo te toma a manhã inteira, um dia inteiro? É aquilo que você vai delegar. Mas tem um detalhe. Além de delegar aquilo que te toma mais tempo, você vai delegar uma tarefa que não tem importância no contexto geral. Se você delega na mão do sujeito uma coisa muito importante e ele comete uma gafe, a culpa vem em cima de você, ok? E você vai delegar funções que são diferentes da sua. Então o que só o líder pode fazer? É isso, isso e isso. Então o que está fora disso pode ser delegado, por questões óbvias, né? Se você delega aquilo que é responsabilidade sua, o seu patrão vai pensar o quê? Promovi o cara errado, devia ter promovido o outro que está fazendo ali o trabalho dele. Entendeu a ideia? Ao delegar, o que acontece? Você dá ao outro a oportunidade de crescer. Você que assume posição de liderança, só é líder porque alguém te deu a chance de aprender a fazer aquilo. Se alguém não tivesse te dado a chance, não tivesse te delegado, você talvez não seria líder hoje. Então é importante você ter essa noção de delegar, tá? E por que a delegação é uma ferramenta para ensinar o que sabe? Porque se o sujeito não aprender fazendo, ele não aprende direito. Então só a teoria não funciona. Quem é que disse isso? Sócrates ou Platão?
Nenhum dos dois, né? Foi Confúcio. Se eu leio, eu esqueço. Se eu faço, se eu pratico, eu aprendo. Entendeu a ideia? Então você delegando, você dá ao outro a oportunidade de crescer. Agora, como é que eu escolho, Simon, o sujeito que eu vou delegar? Vamos imaginar que você tem lá na sua equipe 10 pessoas. Para quem que eu delego? Você vai avaliar a habilidade dele e a atitude. A habilidade é saber fazer, né? Saber como fazer. E a atitude é se o sujeito quer fazer. Lembra que nós falamos lá no começo? Tem gente que não quer. Você vai ensinar uma coisa que ele não quer? Então olha lá, se ele tem habilidade e tem atitude, você vai investir nele. O que é investir? Delegar, dar a ele a oportunidade de crescer. Se ele não tem habilidade, mas ele quer, você vai treinar. Eu não vou ter tempo de te ensinar, tá bom? Mas eu vou mandar você lá na FATEC para você fazer um curso. Vai assistir uma palestra lá. Vai correr atrás de uma faculdade, a empresa ajuda você a pagar a metade. Aí vai correr. O que você está fazendo? Você está treinando. Agora, se ele tem habilidade, ou seja, ele é bom, mas ele não quer, você precisa motivar. E o motivar aqui tem o sentido de lembrar o sujeito dos motivos pelo qual ele foi contratado, tá? Você é vendedora? É, sou vendedora. Não está vendendo por quê? Ah, não sei. Você precisa lembrar ela dos motivos. Olha, se você não vender, já era. Porque quando a gente fala motivação, todo mundo acha que é florear a vida do sujeito. Não. É motivos racionais, motivos de ordem lógica. Nós precisamos de você aqui para isso, isso e isso. Você está de acordo? Está de acordo. Então, é para isso que nós precisamos de você. Estamos querendo desenvolver. Você não quer crescer? Quero. Então, a ferramenta está aqui, vamos. Te ajudo. Agora, se o sujeito não tem atitude e não tem habilidade, manda o cara embora. Eu não sei por que tem empresa que ainda fica arrastando o sujeito ali, ué. O cara não é bom de serviço, não quer aprender. O que tem que fazer, Lê? Tchau. Manda o cara embora. Ela fala, não, mas tadinho, ele tem 3 filhos pequenos. Mas quem tem que preocupar com os filhos dele é ele. Ah, você não pode usar a empresa, veja bem, espero que você leve isso para lá, tá? Você não pode usar a empresa para fazer caridade. Caridade você faz com o seu dinheiro, ó. Pode fazer caridade com o dinheiro da firma. Manter um sujeito lá por caridade não faz sentido nenhum. Tá claro isso aí para vocês? Então como é que eu vou escolher dentro da minha equipe aquele que eu vou ensinar, aquele que eu vou delegar? Você vai analisar a habilidade e a atitude. Na sequência, eu vou ensinar para vocês aqui as 3 principais formas de convencimento, tá? Vocês estão vendo aqui, parece que está um pouquinho escuro, mas está dando para ver aqui. É um oleiro modelando barro. Essa representa a primeira forma de convencimento, que é a manipulação. Eu posso convencer através da manipulação, através da persuasão e através da influência. São coisas diferentes. Normalmente as pessoas confundem as 3. Mas na manipulação, eu uso a força. É por isso que tem o exemplo do oleiro. Que manipular é manusear com as mãos. É colocar no molde através da força. Puxa, Simon, mas isso é antiético, manipular as pessoas? Não, às vezes é isso que você tem que fazer. O vendedor vai lá vender para você, se você não manipular o vendedor, ele te manipula. Entendeu? Então você precisa aprender essa técnica de convencimento. E ela tem 5 bases, tá? 5 bases. Uma pessoa manipuladora, e aí você já vai ouvindo aí para ver se você já sofreu manipulação, ela sempre recorre à autoridade. Não, mas isso aqui quem mandou foi o homem. Entendeu aí? Isso aqui, ó, doutor fulano disse que é assim. E o doutor fulano está bem tranquilo lá, nem sabe o que está acontecendo. Ou então ela vai atacar a pessoa. Patrícia, quem é você para fazer um negócio desse?
E a estratégia manipuladora, ela sempre está voltada em quê? Em reduzir a sua credibilidade e aumentar a minha, entendeu? Ela vai reduzir a sua credibilidade e aumentar a minha. Para quê? Para impor o sentimento de culpa. Toda vez que alguém quiser colocar em você sentimento de culpa, é sinal que ele está lhe manipulando. Ele está tentando convencer você através da manipulação, porque ele está tirando a sua credibilidade. Está ficando claro? Está conseguindo acompanhar? Ele também vai usar a estratégia da comparação. Ô Lu, mas todo mundo faz isso, por que você não pode fazer? Não, mata uns dias aí, mata uns dias. Você pede papel e caneta para ele, por favor. Caneta? Caneta tem. Não, mas isso aí todo mundo faz, ó. Você também pode fazer, não tem problema não, precisa ser certinho desse jeito não. Olha lá, ele vai tender a limitar suas opções. Todo mundo faz é comparar você com os outros. Vou te dar um exemplo. Velho, estou precisando desviar umas notas fiscais aí. Não, mas eu não posso fazer isso, é antiético. Todo mundo faz, rapaz. Acontece ou não? Na hora que eu falar bobagem, vocês levantam a mão, tá? Ô Simon, você está viajando. E ele também vai limitar suas opções. Agora você lembrou do vendedor, né? Eu posso fazer no cartão ou no cheque. Limitou suas opções a 2. E também ele vai usar a estratégia de minimizar. Não, mas ô Arthur, é só meia dúzia de notas só, cara, é 150 mil, isso aí não é nada. Está entendendo, Patrícia? Então, todas as vezes que alguém usar a autoridade de outra pessoa para te convencer, atacar a sua credibilidade, tentar reduzir você como pessoa, como indivíduo, faltando com honra, comparar você com os outros, todo mundo faz, só você não faz, por quê? É bonitinho agora? Te mandar embora, você vai ver. Ou então limitar as suas opções. Ou é desse jeito ou não é, tá? Ou então minimizar os efeitos, a pessoa está convencendo você através da manipulação. Ela está te forçando, está ajustando as coisas num molde, tentando colocar você dentro dessa forma. Está ficando claro? Na sequência, você pode usar também as estratégias de persuasão. Diferente da manipulação que força uma situação, na persuasão existe o convencimento através da lógica. Persuasão vem de persuadere, significa convencer por raciocínio. Então, eu vou raciocinar com você para você chegar à mesma conclusão que eu. Diferente da manipulação, às vezes, quem é manipulado acaba caindo de patinho, né? Como a gente diz, ele nem percebe que foi manipulado. No caso da persuasão, a pessoa tem uma opinião, e aí eu vou conversando com ela e convenço a outra pessoa. Normalmente na persuasão, eu vou usar de metáforas, vou usar de analogias, vou trazer dados. Olha aqui, ó, a planilha. O que a planilha está dizendo? Estou te convencendo através da razão, tá bom? Essa aqui é mais comum até do que a outra, que é a influência. E por que eu estou usando o exemplo do Neymar? Você já reparou que o Neymar usa o cabelo moicano, né? Já reparou? Isso é fato, faz pelo menos uns 5 anos que ele usa esse cabelinho aqui. E o mais interessante é que você nunca viu uma notícia, eu acredito que nem vai ver, dizendo que o Neymar pagou para os cabeleireiros do mundo inteiro cortar o cabelo das crianças igual o moicano dele. Você já viu isso? Não, né? E para todo lugar, ó, isso aqui é de Goiás, você vê que o corte está igualzinho, ó. Essa daqui é um site aqui, ó, Neymar faz a cabeça da molecada brasileira no Japão. Os menininhos lá, ó, de 7, 8 anos, um deles, que é esse Thiago aqui, disse assim: eu sou corintiano, mas eu gosto do Neymar. E o que isso tem a ver com influência? Na influência, eu gosto da outra pessoa. Então, um grande segredo para o líder se tornar uma pessoa influente é conseguir fazer os liderados gostarem dele.
Qual foi a última vez que você conversou por 4 horas com uma pessoa que você não gosta? Nunca. Não gosto, vou passar 4 horas do lado do cara? E qual foi a última vez que você conversou por 4 horas com alguém que você gosta? Mais fácil lembrar, né? Você vai conversando com a pessoa, você nem vê a hora passar. Você gosta dela. Com relação à liderança, acontece a mesma coisa. Se eu gosto do meu líder, a tendência é que eu siga aquilo que ele está me falando, sem precisar ficar argumentando. Então, o segredo da liderança é ser influente. Se a pessoa gosta de você, ela vai seguir as suas orientações, porque ela gosta. Sabe aquele tio? Tudo que ele fala, você é verdade. Depois de uns dias você está fazendo igual? Sabe o padrinho? Tem coisa que a gente não conta para o pai e para a mãe, mas conta para o padrinho, né? Padrinho, beijei com a menina lá, Deus eu. Não é assim? Por quê? Porque a relação que a gente tem com ele é diferente, né? A gente também respeita pai e mãe, mas aquilo que ele fala, a gente tende a ouvir com mais carinho, com mais atenção. A gente pressupõe que ele quer o nosso bem, não é assim? Se a sua equipe tiver a sensação de que você quer o bem dela, ela vai ouvir aquilo que você fala. Você vai convencer através do exemplo da influência. Na sequência, é importante você entender que você pode ser influente e ao mesmo tempo ser ético. Porque as pessoas têm resistência a convencer os outros por não achar que está ferindo a ética. Só que se você é influente e também é ético, você está conseguindo exercer a função de líder coach. Está ajudando o sujeito a se desenvolver. Isso é ético. Como você sabe, a ética, o que é? É não colocar o interesse pessoal acima do bem-estar coletivo. Bem resumido, né? Toda vez que eu coloco o meu interesse acima do bem-estar da maioria, eu estou cometendo um crime ético. Agora, se eu deixo de ensinar um funcionário que quer e pode aprender a ser melhor, e não o faço, eu não estou agindo de acordo com o interesse da maioria. Então, se eu sou influente e se eu sou ético, eu consigo exercer a função de líder coach. Quando eu só sou ético, ou seja, eu tenho um apego muito grande às regras, mas eu não tenho um nível de influência bom, eu tendo a agir apenas como um gerente. Você é aquela pessoa que faz tudo certinho, mas tem que ficar batendo em cima, senão o sujeito não trabalha. Agora, se eu sou apenas influente, mas não sou ético, eu convenço pela manipulação. As pessoas até fazem o que eu quero, mas só através de muito jogo de cintura e de forçar o sujeito mesmo. Caso contrário, E agora, quando eu não sou influente nem ético, eu sou o capitão do mato. Você lembra daquele personagem que ficava entre o capataz e os escravos? Só dedando os escravos? Ó senhor, foi esse aqui, ó. Ó fulano, foi esse aqui. Eu peguei aquele sujeito lá tentando escapar. É isso. Está assim, ó, de gente em posição de liderança, trabalhando como capitão do mato. O que ele faz? Só aponta o defeito dos colaboradores. Não ensina nada, não cobra resultado, também não influencia. Está vendo aquele errinho lá que o João deixou passar? Fui eu que achei. Por que não evitou o erro do João? É o capitão do mato. Eu quero acreditar que na sua empresa não tem nenhum capitão do mato, nenhum manipulador, tá? Então eu vou falar das diferenças entre o gerente e o líder coach. Ao passo que um expõe as possibilidades, o outro explora as possibilidades. Ao passo que um dirige, o outro facilita as coisas para a equipe. Ao passo que um quer se manter na autoridade, que isso rapaz, sou gerente. O outro busca parceria com os colaboradores. Ao passo que um foca nas necessidades imediatas, o outro procura melhoria no longo prazo. Ao passo que um está buscando um resultado específico, o líder coach está aberto a resultados possíveis. O que dá para a gente conseguir com essa equipe que a gente tem? Vamos fazer o melhor dentro disso. Ao passo que um gosta de ter subordinados, o outro encontra e utiliza as qualidades do colaborador. Por que a Elaine é boa? Ela é boa nisso, é nisso que eu vou fazer. Não adianta eu tentar colocar a Elaine numa função que não é a dela.
Não adianta eu tentar adequar o colaborador para fazer a amarra aquilo que ele não sabe fazer. Ele só vai bater cabeça. Tá tranquilo aí? Podemos continuar? E uma vez que você entendeu isso, é importante lembrar que o líder, ele tem que ser um estrategista. Mas não é um estrategista qualquer, ele tem que ser inovador. E aí, como você sabe, o mercado está desse jeito aqui, ó. Tá todo mundo querendo mamar na mesma porca. Eu tenho certeza que se analisar a sua empresa e a empresa do seu concorrente, tá todo mundo disputando o mesmo cliente. Não tem inovação nenhuma ali. Tá todo mundo tentando ganhar uma tetinha ali a mais para mamar um golinho de leite ali mais hoje, mais hoje, mais hoje. Dificilmente você encontra uma empresa que está focada no futuro. Sabe por quê? Porque falta para o líder entender que o segredo para o crescimento não é uma estratégia competitiva, tá certo? É uma estratégia inovadora que vai fazer a empresa dele se diferenciar dos demais, que vai gerar valor para o cliente final. E mais uma vez a competição é um empecilho, sabe por quê? Vocês lembram daquela brincadeira da dança das cadeiras? Lembra? Como é que era? A gente colocava 10 crianças, não é assim? E colocava 9 cadeiras. Tá lembrando como é que é? Punha as crianças para dançar com a música, não é? Depois desligava a música e quem fosse o mais esperto ficava. A gente cresceu acreditando que um sempre tem que perder para o outro ganhar. Sim ou não? E a gente vive dançando conforme a música dos outros. Nunca ninguém nos ensinou a tocar a própria música. É por isso que falta inovação. A pessoa está acostumada a dançar de acordo com a música do outro. Então olha lá, o líder, ele precisa ter uma noção da realidade. E aqui está o grande diferencial, tá? Porque fulano fala assim, não, que na minha empresa, ó, eu faço tudo igual eles fazem lá no Google, lá no Facebook, na Microsoft. Eu estava vendo lá uma matéria na Você não sei o quê, e estava lá na revista, que o modelo de gestão lá da Nestlé, Magazine não sei o quê, é esse que eu estou seguindo aqui. Ele não tem noção da realidade. Sabe por quê? Parecido não é igual. Entendeu? Não adianta ser parecido, tem que ser igual. Então, para ter o mesmo resultado da Microsoft, do Magazine não sei o quê, da Ambev, você tem que estar nas mesmas condições que eles, coisa que não está. Então, se a sua empresa não tem um modelo de gestão igual ao deles, não adianta você ter a ideia de que é igual, porque não é, é só parecido. Parece, mas não é. Então, o líder tem que ter noção da realidade, senão ele vai cair na chamada armadilha da ratoeira. Antigamente acreditava-se que se a sua ratoeira fosse a melhor do mercado, as pessoas do mundo inteiro iam vir aqui comprar a sua ratoeira. Até que veio o sujeito que inventou o veneninho lá, o chumbinho. O que aconteceu com a fábrica de ratoeira? Então não adianta você achar que a tua empresa é boa, tá? Meninas, nós estamos, a maior parte aqui são mulheres. Chega um rapaz e fala assim, eu sou pegador mesmo. O que você acha dele? Pega nem resfriado, não é assim? Então não é a empresa que diz assim, sou boa mesmo. Quem tem que dizer é o cliente. É o cliente. Entendeu? Então não adianta você bater no peito e falar que a nossa qualidade é a melhor. Quem tem que dizer que a qualidade é boa são os clientes. Ok? Vamos avançar? O líder também precisa ter visão de futuro. Você pode ter uma visão como a do carro, como a do avião ou como a do helicóptero. Se a sua empresa precisa ver metros à frente, você tem que ter a visão do carro. Se o ritmo do seu mercado é muito acelerado, você precisa ter a visão do avião para enxergar 5 anos à frente. Agora, se você precisa ter o jogo de cintura de olhar lá na frente e olhar a realidade, você tem que ter a visão do helicóptero. A hora que você precisar, você tem que ver para onde que vai o meu negócio. Daqui 5 anos, o que eles vão estar fazendo? E ao mesmo tempo, não perder o foco da realidade, que é onde você está agora.
Então essa visão do empresário faz toda a diferença na hora de criar a estratégia, tá? E aplicando isso aos líderes, também vale o mesmo processo. Tem que ter visão de futuro e noção da realidade, senão você vai se comprometer. Outra coisa importante é entender que a perfeição é um negócio que não adianta você buscar. Por quê? Porque ela é inalcançável. Agora a excelência dá para conseguir. Aí está o exemplo do Tiger Woods, né? Tiger Woods no começo da carreira não conseguia nada. Aí o técnico dele falou assim, ó, vamos mudar esse movimento que você faz com o quadril, o chamado swing. Na hora que ele ajustou esse movimento, conseguiu alcançar a excelência. Então, às vezes, é preciso rever a sua estratégia também. Caso contrário, você não consegue resultado. E agora eu vou passar para vocês quais são os 3 pilares de uma estratégia inovadora. Eu não falei que não adianta ter estratégia competitiva? Tem que ser uma estratégia inovadora? O que determina se a estratégia é inovadora ou não? Ela tem que resolver um problema, ou agregar valor, ou então melhorar um processo. Ou resolve um problema, ou agrega valor, ou melhora um processo. Vou te dar um exemplo. Esses dois aqui, ó, é o Larry Page e o Sergey Brin. Em 98 eles estavam no quarto da universidade, fazendo doutorado em Stanford. Na mesma época que eles estavam construindo a nova biblioteca de Alexandria lá no Egito. 212 milhões de dólares é o que foi investido na biblioteca de Alexandria, a nova. Só que para ter acesso ao livro você tem que ir lá no Egito, concorda? E esses dois malucos falaram assim, vamos inventar um mecanismo de busca para resolver o problema de informação do mundo? Para que independente do lugar que a pessoa esteja, ela consiga achar aquilo que ela precisa? Vamos. Aí eles inventaram o Google. Esses dois são os criadores do Google. Uma estratégia inovadora criada para resolver um problema. A mesma coisa pode acontecer com carreiras também. Você pode, através da sua carreira, através do seu trabalho, criar algo que vai resolver um problema. É por isso que as pessoas pagam. Às vezes a gente fala assim, eu não quero fazer nada porque o salário aqui é muito pouco. Entende isso? Posto de causa, o salário é muito pouco. É sinal que você está resolvendo pouco problema. A partir do momento que você começa a resolver mais problemas, a tendência é você poder cobrar mais caro. Tá bom? Na sequência, tá aí o Steve Jobs. Aí você fala assim, mas esse cara era um trouxa. Maltratava os colaboradores. Mas toda a estratégia dele era voltada para quê? Para agregar valor. Oferecer aos outros a oportunidade de personalizar os seus equipamentos. De ter um equipamento que só você tem. Com acesso rápido, com facilidade. E N coisas, não é qualquer um que oferece. E se você compra um PC, você não chama os seus amigos para ir lá, né? Agora você compra um Mac. Vem cá para você ver meu Macintosh. Celular ninguém mostra para ninguém mais, já reparou? Velho, comprei o iPhone. Tablet, a mesma coisa. Cara, vem ver meu iPad. Isso é agregar valor. É fazer as pessoas querer o teu produto, querer o teu serviço. Está acompanhando aí? O último exemplo também vem das comunicações. Esse senhor aqui se chamava Almond Stroger. Almond Stroger era um agente funerário que no final do século XVIII estava chateado porque ele percebeu que ele parou de enterrar gente lá na funerária dele. As pessoas continuavam morrendo, mas não estava indo lá para a funerária dele. Aí ele foi investigar. Ao investigar, ele descobriu que a telefonista, que era quem filtrava as chamadas, né? Porque antigamente o que acontecia? Eu queria falar com a Andréia, eu tinha que ligar para a telefonista encaminhava para você. A telefonista era a esposa do concorrente dele. Agora você entende por que ele parou de enterrar gente. Ele foi lá no concorrente e falou, vamos rever isso aí? Vamos repartir, né? Uma ligação para você, uma para mim, uma para você, uma para mim. E aí o concorrente falou, não,
agora, meu amigo, eu vou te quebrar. E o Almond Stroger saiu tão chateado de lá, sabe o que ele fez? Falou assim, eu vou inventar um jeito de dispensar telefonista. Eu vou inventar o sistema de descagem direta. Então hoje quando você pega seu celular aí e liga para alguém, até hoje a família dele ganha uma fraçãozinha da chamada. Tudo isso por causa de uma telefonista corrupta. Você desliga o ar para nós, por favor? Isso, pode desligar, tá gelado aqui. Entendeu a ideia? O que ele fez? Ele melhorou um processo. O sistema de comunicação era falha. Ele melhorou o processo. Ok? Na sequência, você deve estar se perguntando assim, Simon, se a minha estratégia é tão inovadora, como é que eu vou traduzir isso para a categoria de base? Como é que eu faço o meu colaborador, a minha equipe, trabalhar de acordo com a minha estratégia? O líder pode definir duas coisas. Não, pode desligar mesmo, Lu, faz favor. O líder pode definir duas coisas. Ou ele define o resultado, ou então ele define o método. Se ele não define nenhum dos dois, a equipe vai trabalhar num quadro de anarquia. Sabe aquela empresa que é uma bagunça? Mas veja bem, não significa que anarquia é só bagunça, tá? Anarquia, sabe o que significa? A sensação de que pode se orientar pelas próprias leis. Então, se você não definiu nada, sabe o que vai acontecer? As pessoas vão trabalhar do jeito que elas quiserem. Então, Paulo, tem que ter delimitado o que vai acontecer. Olha, eu preciso que vocês alcancem essa meta dentro de tal prazo. E aí deixa as pessoas trabalharem. Agora, quando não define nada, elas vão fazer o que quiser. Se o líder define apenas o método e não define o resultado, acaba a equipe e começa o eu-keep. Vai fazer do meu jeito. Eu já falei que é para fazer assim, 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 assim. Não precisa inventar nada. Faz o que eu estou mandando. Autoritarismo. O contrário também acontece, tá? Pode acontecer dele definir tanto o resultado quanto o método. Aí é um desperdício de recursos humanos. Se ele já está pensando por você, para que precisa de equipe? Se você está pensando pela equipe, se você define apenas o resultado, que era a última ponta, você vai ter uma equipe autoliderada, uma equipe voltada para metas e resultados. Então, resumindo a ópera, o que a equipe precisa fazer? Trabalhar focada no resultado. Essa é a melhor estratégia, tá? Então, todas as vezes que você tiver que definir uma estratégia, defina apenas o que precisa ser alcançado. Por quê? Se você definir tudo, não precisa da equipe lá, você pode terceirizar o trabalho. Se você não definir nada, vai ter anarquia. E se você definir o método, aí é autoritarismo. Quando você define apenas o resultado, e obviamente quando você fez o dever de casa, você delegou, você treinou, você convenceu, as pessoas vão conseguir ser autolideradas. Nós já estamos em reta final. O próximo passo agora é o líder como defensor da cultura. Lembra disso? Nós já falamos do líder como coach da equipe, como estrategista inovador, e agora nós vamos falar sobre o líder como defensor da cultura. Tive a impressão que eu estava falando tão alto. Ok? E aí eu quero que você vá prestando bastante atenção a partir de agora, enquanto liga ali. Mas eu acho que se não der certo, Lu, não precisa não, fica tranquilo. O líder como defensor da cultura é aquele sujeito que vai basear todo o seu trabalho para defender os valores da organização. Entendeu? Você já viu que quando você entra numa empresa, está lá escrito assim, nossa missão. Aí tem lá, fazer as coisas com excelência. Já viu isso? Aí embaixo tem um outro quadrinho escrito assim, ó, nossa visão. Dentro de 25 anos alcançar tal posição. Já viu isso? Já viu? Aí depois tem um terceiro quadrinho escrito assim, nossos valores. Lembra disso? Aí nos valores o que tem lá? Cita aí, o que tem lá nos valores? Ética, sustentabilidade, o que mais? Segurança, o que mais?
honestidade, né? Só que você já reparou que aquilo lá está muito bonito na placa, só que na prática, sabe por quê? Valorização das pessoas, essa é clássica, né? Acho que pode desligar, viu? Se você puder desligar para mim, não vou usar mais não. Valorização das pessoas, não é assim? Só que no dia a dia, gente, isso não funciona. Por que não funciona? Porque falta que a liderança cobre. Então, se você quiser descobrir o que é uma empresa, você tem que prestar atenção à linguagem da empresa. O que as pessoas estão falando nos corredores? Porque é a linguagem da empresa que se traduz, é na linguagem da empresa que se traduz os valores da organização. Então, se o valor lá é inovação e as pessoas realmente procuram coisas novas, é sinal que o valor está sendo aplicado. Se um valor lá é valorização das pessoas, mas estão maltratando os clientes, o valor não é aplicado. Entendeu? Então, se um valor lá é sustentabilidade, só que você nunca vê ninguém nem separando o lixo, é fake, fajuto. Então, quem cobra e quem faz a cultura ser aplicada é o líder, que na maioria das vezes também nem sabe que precisa, né? Então, imagine a seguinte situação: eu sou brasileiro, mas eu não tive acesso à universidade, então eu falo português mais ou menos, tá? Mesmo tendo acesso à universidade, né? 38% dos universitários brasileiros não sabem falar o português corretamente, são analfabetos funcionais, lê um negócio e não sabe o que entende. Então imagine um brasileiro que não domina a língua materna. E aí ele vai para os Estados Unidos e lá ele encontra um indiano. E o indiano fala hindi. Mas como ele veio de uma casta inferior, ele também não aprendeu o hindi direito. Então você tem um indiano que não fala a língua corretamente e você tem também um brasileiro que não fala a língua corretamente. Você acha que esses dois vão conseguir desenvolver um trabalho em equipe coerente? Vão conseguir trabalhar junto, se nem conseguem se entender? Dificilmente. Agora imagine se o brasileiro sabe falar um terceiro idioma, o inglês, e o indiano também. Agora os dois conseguem, não conseguem? Conversar e se entender. A cultura da empresa é o terceiro idioma. Deixa de ser a sua opinião, deixa de ser a minha, passa a ser a opinião da empresa. As pessoas passam a se orientar pelas regras da empresa, pela linguagem dela. Então imagine a seguinte situação: você, que time que você torce? Corinthians, São Paulo. Eu vou falar do São Paulo porque do Corinthians eu não sei nada. É porque eu sou São Paulino. Me diz uma coisa: faz quanto tempo que você torce para o São Paulo? Desde criança. Você viu o Zete jogar? Não lembra? Raí, você viu jogar? O Raí já não joga no São Paulo mais, né? E mesmo assim você continua sendo São Paulino. Por quê? Porque o São Paulo tem uma cultura. Talvez você tenha visto o Viola, lembrei de um corintiano. Você tenha visto o Viola jogar, o Marcelinho lá, que batia a falta. Legal. Mas hoje eles já não estão mais lá. Mas ele continua sendo corintiano porque gostou da ideologia, gostou da cultura do time. A mesma coisa acontece com a empresa. Não é porque o funcionário X saiu que a empresa perdeu a sua identidade. Se a empresa tem cultura, independente da pessoa que passar por ali, a empresa continua sendo a mesma. O que acontece é que na maioria das vezes é o líder que implanta a cultura, na hora que o líder vai, a empresa vira uma bagunça. Porque não tem cultura. Então, quando se diz que o líder, para não ser um trouxa, ele precisa defender a cultura, o que eu quero dizer? Ele tem que defender os valores da organização. Deixa de ser os seus valores pessoais, deixa de ser os meus valores pessoais e passa a ser o valor da empresa. O que a empresa julga como sendo importante. Vamos resumir aqui o que é valor, né? Valor são estados mentais importantes. É aquilo que eu julgo importante. Legal. Quem está na posição de liderança, se a empresa não tem valores definidos, chega um dia lá no diretor, ou então chega lá na equipe e fala assim, ó, na equipe de líderes, tá? Vamos criar valores para o nosso departamento? O que é importante aqui? Agilidade,
bom atendimento, respeito ao próximo, honra, humildade. Legal, a partir de agora nós vamos fazer isso aqui valer. O líder tem que defender esses valores. Caso contrário, a empresa vai perdendo a identidade. Você quer ver como é que acontece? Você já percebeu que tem pessoas que quando começam a se associar com outras, depois de um tempo ela começa a pegar o trejeito da outra pessoa? Ué, você está falando igualzinho o outro. A pessoa perde a identidade. Com a empresa acontece a mesma coisa. Então, se a empresa não tem uma identidade consolidada, baseada em valores, a tendência é o quê? É que ela vá cada dia parecendo com uma. Ela não tem um jeito. Não tem um jeito de trabalhar, porque não tem método. Não tem um jeito de buscar resultado, porque ninguém sabe o que precisa fazer. E aí também tem um detalhe importante. Você já deve ter percebido que, às vezes, a empresa contrata um profissional extremamente qualificado e o cara não dura 3 meses. Já viu isso? Nossa, botaram um cara lá que disse que o cara era o top. 2 meses depois o cara sai. Sabe de quem que é a culpa? Cultura. A culpa é da cultura. Se você chegar ali na Serra de São Domingos e desmatar a serra inteira, Patrícia não vai precisar convidar nenhum coati para sair de lá. O coatizinho sai sozinho. Da mesma forma que se você for lá no deserto do Saara e plantar a vegetação lá, assim que pegar, os animais do deserto saem fora. Por que eles saem fora? Sem precisar de convite? Porque quando muda a cultura, o que acontece? O indivíduo tende a sair. É por isso que você vê pessoas competentes que não param em determinadas empresas, porque a cultura da empresa era de incompetência. E o contrário também acontece, né? Você já viu o funcionário público? Ele trabalha o período probatório, belezinha. No dia seguinte, completou lá os 2 anos, o cara já vira o braço da viola. Na empresa de vocês acontece a mesma coisa. Fulano entrou, período de experiência, 3 meses, nota 10. Igualzinho eu vi na entrevista. Deu 3 meses, o cara vira um tendel. Cultura corrompeu. Por que eu estou falando que a cultura corrompeu? Porque mesmo uma pessoa boa, de acordo com os princípios da aceitação grupal, mesmo uma pessoa boa, numa cultura ruim, ela tende a estragar. Agora, se a cultura for muito boa e o profissional for ruim, ele não dura os 3 meses da experiência. Porque ele não consegue acompanhar o ritmo de competitividade, de inovação, de geração de riqueza da empresa. Entendeu a ideia? Vamos repassar? O líder, nos dias de hoje, é uma atividade escassa. Por quê? Primeiro, as pessoas não querem assumir posições de liderança. Estão cansadas de serem enganadas. O líder se torna um trouxa quando ele acha que vai ter oportunidade de mudar a vida, quando na realidade ele descobre que ele pegou foi uma batata quente. Ok? Então as pessoas não querem mais responsabilidade. Segunda causa é a pessoa acreditar que o líder é que tem que dar bom exemplo, quando na realidade todo mundo tem que dar bom exemplo, ok? Todos nós temos que ser bons exemplos, não é só o líder não. O que o líder tem de diferencial? Ele treina a sua equipe, ele trabalha como uma espécie de coach, ele ensina aquilo que ele sabe e ele convence as pessoas, de preferência através da influência, ok? Ele também precisa ser um estrategista inovador. Por que inovador? Porque competir pela mesma tetinha lá, igual os leitãozinhos, é uma estratégia furada. O lance é ser inovador, porque na inovação você consegue resolver um problema, agregar um valor ou melhorar um processo. Aí as pessoas vão querer pagar por aquilo que você está oferecendo. E o líder também tem que ser aquele indivíduo que vai defender os valores da organização. Isso ajuda até a resolver conflitos, né? Você está pensando uma coisa e ele outra, o líder vem e fala, não, espera aí, o que a empresa quer? E aí você mata a história. Finalizando, você já deve ter visto um pé de milho. Quem já viu um pé de milho? Já viu? Então vocês vão me ajudar aqui. Vocês sabem como nasce o pé de milho? O pé de milho brota lá, né? Que a gente chama de pendão do milho, e aí ele vai crescendo, uma haste central,
até uma determinada altura. Quando ele atinge certa altura, o que ele faz? Ele estabelece o que eles chamam de esporão. São duas hastezinhas para dar sustentação para o pé de milho. Ok? E aí o pendão acaba de crescer mais um pouquinho. Nesse meio tempo, o pé de milho desenvolve aquilo que eles chamam de bonecas, que é onde fica a espiga lá dentro com os cabelos de milho. Está lembrando aí? Dentro da boneca tem um cabelo de milho e cada cabelo daquele vai virar um grãozinho, vai virar dentro da espiga vira um grãozinho de milho. Só que o que acontece? Quando o pendão do milho chega numa determinada altura, o vento começa a balançar. Por que ele não cai? Porque tem o esporão. E nesse balançar, o pendão solta o pólen, que vai fecundar cada cabelinho daquele, para que a árvore dê o seu fruto. A analogia aqui é muito clara, né? Se você está na posição de liderança, você já atingiu o seu patamar, ó, você é o pendão de milho. Agora você tem que ajudar os outros a dar fruto. Caso contrário, vai ficar todo mundo nas suas costas. Eu desejo de coração que o sol ilumine o seu caminho, que o vento toque suavemente o seu rosto, e até que a gente se encontre de novo, que Deus proteja cada um de vocês na palma de suas mãos. Muito obrigado e até a próxima, tá bom? Valeu! Obrigado!